Cristo. Antes de irmos ao texto sagrado, deixa eu fazer um anúncio rapidinho. O pastor Rogério vai estar buscando as doações, né? E se você quiser trazer alguma doação, só até mais tarde, no domingo, hoje, né, à noite, o pastor Rogério vai estar aqui com o Braia, buscando os mantimentos. Louvado seja Deus pela sua vida, você que orou, você que contribuiu. Sabemos que muitos irmãos estão passando por dificuldades, necessidades lá em Caxias, não só em Caxias, né, mas de Magé, outras regiões, mas o pastor Rogério está evangelizando, está levando mantimentos para essas pessoas. Ore pela vida do pastor Rogério, da Igreja Batista, Ministério Chofá, pastor do Braia, que trabalha comigo na freguesia, que o Senhor possa ajudar aquelas pessoas. Continue orando. Pessoas perderam tudo e só Deus para dar graça, misericórdia para essas pessoas. Amém? Irmãos, eu já preguei esse texto aqui na igreja, mas tem algum tempo, bastante tempo. Só que eu sonhei com esse texto, né? Estava dormindo, aquele soninho bom, e esse texto, eu sonhei com esse texto, e na semana o pastor Felipe também falou sobre esse texto, sobre o rico e o Lázaro, o mendigo, e eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Não creio em coincidência, mas creio no meu Senhor que é soberano, e creio que o Senhor quer falar com a sua amada igreja através desse texto. Lucas, capítulo 16, vamos estar lendo do versículo 19 até o parágrafo 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o parágrafo 31. Louvado seja o nosso Deus soberano, bendito seja o nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Pela sua palavra, nós estamos aqui para prestar culto ao único que é digno de receber todo louvor. Todos acharam? Amém? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a igreja vai estar lendo os versículos pares. E diz assim as santas letras, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava com todos os dias com grande ostentação. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. No inferno, estando ele em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembra-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, e quando você está em tormentos. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna,
Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela tua santa palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, com muita reverência, Deus, para ouvir a tua voz. Senhor, não deixa-nos que venhamos, Senhor, nos distrair, porque o Senhor tem uma mensagem. O Senhor tem uma mensagem urgente para a sua igreja. E que possamos, Senhor, ter o privilégio de ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja. Que a tua igreja ouça a tua voz. Somos pecadores e nos arrependemos, Senhor, todos os dias pelas nossas falhas. Mas tenha misericórdia de nós, Pai. Precisamos de Ti urgente. Sem Ti nada somos. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome o seu assento, por favor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Se você estiver com sono, que o Senhor possa te despertar. Mas, irmãos, deixa eu falar algo com vocês. Fazer planos é muito bom. Você planejar a sua vida é algo saudável. Fazer planos daqui a 10 anos, 15, 20. Planejar um bom estudo para os seus filhos. Planejar e orar ao Senhor pedindo a graça que lhe dê a casa própria. Ou planejar uma viagem. Sonhos. Sonhe. Isso é muito importante para que você tenha uma vida mais tranquila. Estudem, se capacitem, continue, irmãos, sonhando, mas que possamos também, irmãos, sonhar com a eternidade, porque essa vida aqui é passageira. Você tinha pouco anos atrás 10 anos, hoje 20, 30, não vou mais, tá aí, tá bom, mas a vida é rápida. Você vê seu filho correndo pelos bancos da igreja, daqui a pouco você vai ver o seu filho tocando, pregando, cantando, aqui na casa de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. E, irmãos, a vida passa rápido. Que possamos investir a nossa vida, irmãos, no reino de Deus. Que possamos investir a nossa vida na eternidade. Porque, irmãos, o mais importante de tudo é vencer o bom combate. É você estar com Deus, saber que um dia você vai se encontrar com o seu Deus e será aprovado, não pelos seus méritos, mas porque Cristo fez por você. Então, irmão, sonhe, é muito importante, mas também planeja aonde você vai passar a sua eternidade. Sonhe em se encontrar com o seu Deus, sonhe em ser aprovado pelo seu Deus, sonhe em morar nos novos céus e novas terras, e desfrutar todos os dias da presença de Deus. Porque se você, irmãos, não desfrutar da eternidade com Deus, você vai passar por um lugar de tormento a sua eternidade. E, irmãos, nós vamos ver que Jesus Cristo,
foi a pessoa que mais falou de inferno nas Escrituras. E eu separei essa mensagem em 2 pontos. O primeiro ponto que nós vamos tratar é antes da sepultura. O primeiro ponto que nós vamos tratar é... Amém. Estão acordados. E o segundo ponto é depois da sepultura. Ou poderíamos separar também esse texto em 3 pontos: vida, morte e eternidade. E o primeiro ponto, irmãos, nós vamos começar a conversar e tratar dele agora. Versículo 19 vai dizer assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Irmãos, aqui o pano de fundo é: Jesus cura um homem num sábado e os fariseus começam a falar mal porque Jesus Cristo curou no sábado. Então, Jesus Cristo, ele vai contar diversas parábolas, do versículo 14 até o fechamento das parábolas, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 19. E a última parábola que Jesus vai contar é essa, do rico e de Lázaro. E, irmãos, nós vamos perceber aqui, se você estudar, se você olhar com atenção no texto, a única parábola que o Senhor Jesus Cristo vai citar um nome é esta parábola. Vai falar sobre a vida de Lázaro. E então, irmãos, muitos estudiosos vão dizer que provavelmente, eu disse provavelmente, essa história foi real. Mas não sabemos, e a parábola nós temos que ler com alguns cuidados, não devemos pegar pontos isolados, mas temos que ver o contexto geral para termos uma aplicação correta. Mas aqui, irmãos, essa parábola é muito rica e peço a sua máxima atenção. Então, Jesus Cristo vai falar de um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Aqui ele está falando das vestes que os reis usavam, homens muito ricos usavam. Então, irmãos, nós vamos ver que esse homem era muito rico. Esse homem era riquíssimo e ele ostentava a sua riqueza. E aqui, irmãos, podemos entrar no texto e ver esse homem ostentando com festas, banquetes. Esse homem, irmãos, ali junto com muitas pessoas, curtindo a sua vida, regrada, não regrada da palavra, não regrada do nosso Deus, mas os seus bens, irmãos, estavam em evidência. Mas havia um homem chamado Lázaro, um mendigo que estava à porta da sua casa e esperava as migalhas da mesa deste homem riquíssimo cair para ele comer, porque este homem provavelmente conhecia Lázaro, porque nós vamos ver ele citando o nome de Lázaro. Só que esse homem não estendia o seu favor, esse homem não estendia a sua piedade para este homem. E Lázaro estava ali, irmãos, sofrendo. Estava ali, irmãos, à espera de comer algo que caía da mesa deste homem. E a sua companhia eram os cães que vinham e lambiam os seus machucados. Nós vamos ver ali um homem muito rico e o outro homem muito pobre. Um homem tendo os seus prazeres da terra e um homem ali sentado, jogado, tentando sobreviver pelas suas dificuldades. E a primeira aplicação, irmãos, que eu tenho para trazer para a amada igreja é: o que nós estamos fazendo antes da sepultura?
Como estamos vivendo, irmãos, antes da sepultura? Será que o nosso prazer, irmãos, está nas coisas terrenas? Os nossos prazeres estão na riqueza? Ou os nossos prazeres estão no Senhor? Nós temos, irmãos, que analisar a nossa vida. Nós temos que analisar, irmãos, aquilo que o Senhor tem dado para nós. O nosso prazer e a nossa satisfação tem que estar no Senhor. Não estou dizendo que a riqueza é pecado. Não estou dizendo que um homem rico não entrará nos céus. Não, não é isso. Mas aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. Nós devemos, irmãos, analisar a nossa vida. Os nossos prazeres, aonde está direcionado os nossos prazeres? Os nossos prazeres têm que estar no Senhor, porque dali, do Senhor, irmãos, que vem a paz, a alegria, a bondade. E que possamos olhar, irmãos, para o Senhor todos os dias. E que nesta vida, irmãos, que é muito rápida, passageira, que devemos andar em santidade, que devemos buscar as coisas de Deus, e nós vamos ver um homem aqui sofrendo. Irmãos, o crente sofre. O que serve a Deus passa por lutas. O que serve a Deus, irmãos, passa por dificuldades. Você vê o rico com saúde, com os melhores, morando nas melhores casas, nos melhores condomínios, nos melhores planos de saúde. E às vezes você se pergunta: por que, Senhor? Porque os ímpios prosperam e eu continuo, Senhor, sofrendo. Irmão, deixa eu falar algo para você. Nós estamos sendo testados. Nós estamos passando pelo teste, porque aqui não é a nossa morada. A nossa morada está no céu. Aqui estamos de passagem, somos peregrinos e vamos sofrer porque nós não estamos na nossa casa. Aqui não é a nossa morada. Mas, irmão, antes da sepultura, devemos buscar o Senhor e andar em santidade, louvar ao Senhor todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, porque vai chegar um dia que o Senhor vai nos chamar e nós vamos prestar contas das nossas atitudes, dos nossos erros, das nossas falhas, e também vamos prestar conta ao Senhor, irmãos, de tudo que estamos fazendo nesta terra. E o Senhor está dizendo: vivam em santidade, vivam para mim, louve o meu nome, engrandeça o meu nome, pregue a palavra, exorte os homens. E nós, irmãos, como estamos vivendo a nossa vida antes da sepultura? Porque uma coisa é certa, irmãos, o Senhor vai te chamar, a senha vai tocar, o teu número vai aparecer, o Senhor vai te chamar, e aí, o que vai acontecer? Olha para mim, por gentileza. E o versículo 20 vai dizer assim: havia certo homem, mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E ele desejava alimentar-se da migalha que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Agora, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora, irmãos, depois da sepultura, nós tratamos o primeiro ponto antes da sepultura. Agora nós vamos tratar o depois da sepultura. E o que acontece? O Senhor chamou tanto o rico e o Lázaro. O Senhor, irmãos, recolheu aqueles dois homens. Eles morreram. E o que aconteceu? O primeiro, Lázaro, os anjos do Senhor o recolheram. E o rico,
ele teve um sepultamento. Provavelmente, irmão, aquele homem esquecido nem teve um sepultamento, porque ele vivia na porta deste homem, esperando o pão, e para a sociedade, aquele homem não tinha importância. Mas o rico, ele teve um sepultamento. Mas só, irmãos, que a palavra diz que os anjos do Senhor recolheram este homem, e ele foi para o seio de Abraão. Irmãos, você pode ter o melhor sepultamento, você pode ter, irmãos, honrarias, pessoas falando bem de você, mas se você não teve uma vida com o Senhor, isso nada importa. Mas se você nem teve um sepultamento, e os anjos do Senhor te recolheram e te levaram para os céus, irmãos, é muito melhor você ser levado para os céus com anjos e pessoas nem te conhecerem, do que você ser reconhecido, ter um belo sepultamento e ir para o inferno. Porque o nosso prazer é que os anjos venham nos recolher e que possamos estar na presença do Deus, desfrutando da presença do Senhor, ao ter um belo sepultamento, pessoas te reconhecer e, irmãos, você ir para o inferno. O que você prefere? O texto é claro: os anjos levaram o mendigo para os céus. E Lázaro foi para um lugar, e o rico foi para um lugar de tormento. Irmãos, o céu e o inferno existem. E devemos, irmãos, viver uma vida, irmãos, vigiando, orando, buscando ao Senhor, porque, irmãos, o Senhor vai nos chamar um dia. Não sei se é amanhã ou depois da manhã, mas o Senhor vai te chamar e vai me chamar. Ou o Senhor pode vir arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja amada. E como José Paulo cantou, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, temos que ter uma vida saudável com o Senhor nesta terra. Temos que buscar o Senhor Todo-Poderoso nesta terra. O nosso prazer é estar com o Senhor, irmãos. Não devemos, irmãos, negligenciar tão grande salvação. Não podemos virar as costas para o nosso Deus, porque se você virar as costas para o seu Deus hoje, amanhã Ele vai virar as costas para você. É sério o que eu estou falando. Não deixe isso entrar no ouvido e sair no outro. Crave isso no seu coração. Um dia eu vou me encontrar com o Senhor, e aonde eu vou passar a minha eternidade. Um dia o Senhor vai me chamar e eu vou prestar conta dos meus atos. Eu vou prestar conta dos meus atos, porque o Senhor é soberano. Ele me conhece quando eu estou só. Ele me conhece os meus pensamentos, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha vida, e Ele sabe como eu estou vivendo, e Ele sabe como você está vivendo. E como você está vivendo? Você vive para o Senhor ou você vive para os prazeres da sua carne? Continue comigo. Versículo 23. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Olha, irmãos, aquele homem agora está sendo atormentado. Por que esse homem está sendo atormentado?
Porque ele não confessou o Deus Todo-Poderoso como Salvador. Porque nos seus lábios não houve arrependimento dos seus fatos, da sua vida. Agora ele não desfruta mais dos banquetes desta terra. Agora ele está em tormento. Agora ele vê que não valeu a pena ele ter uma vida regrada de bens e viver a eternidade em sofrimento. E ele, irmãos, está passando sofrimento psicológico e físico. Porque, irmãos, aqui nós vamos ver que ele está morto no inferno. Aqui a palavra é Sheol. Ele ainda não é um inferno, é uma antessala para o inferno. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado quando Jesus Cristo voltar e lançar o diabo, os seus anjos e aquele que não creram no Senhor Jesus Cristo. Mas ele está no lugar de espera. E isso, meus irmãos, cai por terra. Toda a teologia do sono, que é onde o homem morre, a mulher morre e espera o Senhor no sono. Não, ela tem memória. Ou ela vai para o seio de Abraão, que representa o céu, a presença de Deus, ou ela vai para o Sheol, um lugar de espera, um lugar de tormento. Lázaro estava sendo consolado junto de Abraão, e o rico estava no inferno, em tormento. A sua memória não foi apagada. Ele estava sofrendo, e o sofrimento vai ser maior ainda. Porque, irmão, quando Jesus Cristo fala de inferno, ele fala de fogo, ele fala de verme que não se acaba. Isso pode ser literal. O inferno, irmão, de repente não vai ter fogo, mas toda vez que nós falamos de algo literal na Bíblia, vai ser maior. Em Apocalipse, ruas de ouro, né? Nós vamos andar em ruas de ouro. Isso é literal, vai ser muito melhor. E aqui no inferno, irmão, quando ele fala de fogo, vai ser muito pior o que está passando. Que nós possamos refletir nisso. Que nós possamos olhar para esse texto, irmãos, e ter temor ao Senhor que é justo. Porque quando o Senhor envia os anjos e que faz Lázaro ir para o seio de Abraão, e o rico ir para o Sheol, ali a justiça de Deus, ali a poder de Deus, ali a soberania de Deus, porque só Deus tem poder de tirar o homem do inferno e enviar o homem para o inferno, porque Ele é poderoso, Ele é o Senhor. E que possamos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, olhar para essa passagem e nos consertar com Deus. Porque o dia do juízo vai chegar, o dia do juízo vai aparecer, e que possamos, irmãos, ser aprovado pelo nosso Senhor, e que o Senhor possa dizer: bendito do meu Pai, entre no meu gozo eterno. Isso é sério, não é brincadeira. Que possamos, você e eu, analisar as Escrituras e ver o tormento deste homem no inferno. O tormento deste homem, irmãos. Não valeu a pena a sua vida de glamour. Não valeu a pena a sua vida de ostentação. Não valeu a pena a sua vida, irmãos, de banquetes. O que vale a pena, mesmo que tu coma pão e beba água, é ter uma vida com Deus, é viver com Deus, é estar com Deus, é amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E você, irmãos, passar a eternidade com o Senhor. Isso que vale a pena. Então reflita, irmãos, depois da sepultura, o que vai acontecer com você? Depois da sepultura, o que será que está nos esperando? E ele disse, Abraão, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: mas Abraão disse: filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males.
Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Irmãos, olha para mim, o que Jesus Cristo está querendo dizer, que depois da sepultura, não vai adiantar se arrepender. Depois da sepultura, você não pode clamar ao seu Senhor pedindo misericórdia. Se você, irmãos, não foi salvo pela graça de Cristo, lá no Sheol, não vai ter como você se arrepender, não vai ter como você gritar, não vai ter como você chorar. O que te espera é a eternidade de sofrimento. Se você não tiver uma vida com o Senhor, o que vai te esperar é uma vida de sofrimento. Mas, irmãos, se tu amar o Senhor acima de todas as coisas, se o teu coração está inclinado para o Senhor, mesmo que você vacile, mesmo que você erre, mesmo que você peque, mas o seu coração é do Senhor, você se confessa, você chora, você geme e você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você terá vida eterna, você vai entrar no gozo do seu Pai, e você, irmãos, em nome de Jesus, vai experimentar a face adorada, o Deus poderoso, o Senhor Jesus Cristo, e vai valer a pena todo choro, toda lágrima, todo sofrimento vai valer a pena, porque você vai passar a eternidade com Cristo. Eternidade não tem número, é para todo sempre. Vai valer a pena, vai valer a pena. E este homem estava atormentado, e Abraão dizendo para ele, representando aqui o Senhor, não tem como mais você passar para cá, não tem mais como se arrepender, não tem mais como. Irmãos, por favor, vamos refletir, por favor. Vale a pena servir o Senhor. Como é bom servir ao Senhor, como é bom amar o Senhor. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, como é bom estar perto de Deus. É melhor do que a riqueza, é melhor do que o banquete, é melhor que a prosperidade, é melhor do que tudo, porque o Senhor completa tudo em você, porque Ele é tudo, Ele é o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, e nós, irmãos, em nome de Jesus, devemos nos agarrar a esse Jesus todo-poderoso, que morreu por nós na cruz do Calvário. Vai valer a pena. E o texto, irmãos, continua. Então o rico, 27, disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmão, aquele homem em tormento, o que ele vai pensar na sua casa? Ele vai pedir para que Abraão manda Lázaro à sua casa paterna, para que ele possa aparecer e falar a dor que ele estava sentindo.
Mas, irmãos, pode alguém se materializar. Mas, irmãos, se não for pela palavra de Deus, ninguém se inclina ao Senhor. E aqui, irmãos, nós sabemos que o Espírito, ele não fala, né? Se você vê um Espírito falando com alguém, é demônio, irmãos. Ah, meu pai veio e falou comigo. Não. É demônio. O Espírito não fala. Ele já está onde? Ou com o Senhor ou em tormento. Mas aqui, irmãos, está revelando algo. Aqui, o Senhor Jesus Cristo quer mostrar algo para nós. E um ensinamento. Porque, irmãos, a pessoa só se converte através, irmãos, da palavra do Senhor. A pessoa, irmãos, a graça irresistível só chega através da pessoa, a salvação só chega através da pessoa, através da palavra. E esse homem não obedeceu à palavra, esse homem não prezou pela palavra, esse homem, irmãos, não quis a palavra, porque a palavra aqui, irmãos, está dizendo, Moisés, que representa o quê? A lei. E os profetas, aqui estava fazendo um resumo do Antigo Testamento. A lei. E Moisés e os profetas, eles pregavam quem? O Messias esperado. O Senhor Jesus Cristo. E eu entendo, e a palavra me diz que só há salvação através de Jesus Cristo. Não há salvação através de Buda, de Maomé, de santo, de pau, de pedra. Há salvação somente através de Jesus Cristo, porque a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, aponta para uma pessoa, Jesus Cristo, e ela, o ponto central das Escrituras é a morte de Cristo no Calvário. O coração das Escrituras, o Evangelho genuíno, aponta para Cristo morrendo, derramando o seu sangue na cruz. E assim, irmãos, foi por nós somos salvos, irmãos, porque Cristo derramou o sangue dele na cruz. Nós somos salvos não pelos nossos méritos, não somos salvos porque somos bonitos ou inteligentes, somos salvos porque Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, morreu em nosso lugar. E a Bíblia aponta para Cristo, é o caminho. No Antigo Testamento, o Messias esperado. O Novo Testamento, Jesus Cristo, que veio e pisou nesta terra e morreu por nós. E a Bíblia afirma que Ele voltará para buscar a sua amada igreja. Jesus Cristo é o Senhor. A salvação pertence a Jesus Cristo. E você, irmãos, e Apocalipse diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais dor, e não haverá mais pranto, porque nós confiamos na cruz, nós confiamos no sangue carmesim de Cristo, nós confiamos no ressurreto Senhor Jesus Cristo, e nós, irmãos, estamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer o Senhor. Então, escolha hoje o caminho da salvação ou o caminho da morte. Escolha hoje Jesus Cristo que te leva para os céus ou o mundo que te leva para o inferno. Escolha hoje, mas escolha a melhor parte, Jesus Cristo, o Senhor, Salvador das nossas vidas. Não espere, irmãos, não espere que você vai perder a sua memória depois da morte. Não espere a doutrina do sono, que é muito pregada por aí. Não espere isso. Irmãos, como aquele homem clamou na cruz do Calvário, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus respondeu: hoje mesmo. O que ele respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. E eu quero citar uma frase
de um homem de Deus, que eu tenho absoluta certeza que hoje está com Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que nos ensinou, um homem que pegou nas nossas mãos, um homem que sarou muitas dores do nosso coração, que andou conosco, que deixou um legado nesta terra, pastor Alessandro Toledo. E ele disse, o pastor até me falou no sepultamento essa frase do meu tio: quando você fechar os teus olhos, aonde você vai abrir? Quando você fechar os teus olhos, aonde você vai abrir os teus olhos? Irmãos, em nome de Jesus, eu espero que eu veja vocês e a igreja do Anil, todos que estão aqui, nossas crianças, nossos filhos, esteja num grande coral cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu espero que famílias que estão aqui estejam num grande coral cantando: Santo, Santo é o Senhor. E que possamos desfrutar da presença do nosso Deus. E que possamos, irmãos, glorificar o nosso Deus. O inimigo não queria que eu pregasse essa mensagem. Irmão, só eu sei como eu estava quando me ajoelhei nesse banco. Mas não sei qual foi a irmã que colocou a mão sobre a minha cabeça. E aquele peso espiritual saiu, irmãos. E aquele peso espiritual, que estava com peso espiritual para pregar, com medo. Irmã Silvia, que orou por mim, aquele peso saiu, porque Deus tinha um propósito, não porque sou eu, mas é Cristo sobre a igreja, porque o homem, irmãos, o homem é falho e pecador, o pastor é falho, os diáconos são falhos, vocês são fracos, porque quem fala aqui é o Senhor, apenas somos instrumentos. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nós, irmãos, vamos nos encontrar diante do Senhor, vamos ser consolados, a nossa família, os seus filhos. Em nome de Jesus eu creio, os nossos filhos, até aqueles que estão longe do Senhor, clama ao Senhor, mostra a Bíblia para eles, fala de Cristo. E nós, irmãos, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, pelo Senhor, pela sua graça, misericórdia, traga para de volta a tua casa, e que possamos num grande coral, irmãos, num grande coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Declare na vida do seu filho: meu filho não pode povoar o inferno. Minha família, Senhor, tenha misericórdia, nos ajude na tua graça, nos ajude no teu favor, porque lá não vai adiantar você clamar ao Senhor: Senhor, olhe para a minha família. Não, irmão, nós temos que apresentar a Bíblia para a nossa família hoje, temos que apresentar Cristo hoje, falar do amor de Cristo hoje, para que toda a nossa família, irmãos, em nome de Jesus, seja salva pela graça de Deus, porque a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração.